Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios de função, de injetividade, sobrejetividade e bijetividade de função. Então vamos começar pelo seguinte problema. Seja a função f de reais positivos em reais positivos definida por f de x igual a x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Então, calcule f de 1 sobre 2 e f de 2. E aí depois se pergunta, a função f, ela é injetiva? Bom, então, lembrando, quando é que uma função ela é injetiva? Uma função ela é injetiva quando, para quaisquer dois elementos distintos do domínio, esses elementos terão duas imagens diferentes. Então, lembrando disso, sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver o problema em casa e assim que você terminar, retoma para ver nossa solução. Bem, então, primeiramente, vamos calcular a imagem, né? Vamos achar a imagem de 1 sobre 2 e a imagem de 2, que foi o que ele pediu no problema. Bom, a f de 1 sobre 2 ela é igual a 1 sobre 2 ao quadrado mais 1 sobre 1 sobre 2 ao quadrado. Bom, 1 sobre 2 ao quadrado é igual a 1 quarto mais 1 sobre 1 sobre 2 ao quadrado fica 1 sobre 1 quarto. Bom, então, isso aqui nos dá 1 quarto mais 4. Lembrando que 4 é a mesma coisa que 16 sobre 4, então fica 1 quarto mais 16 quartos, que dá 17 quartos. Então, com isso, achamos o f de 1 sobre 4. Perfeito? Bom, então, calculemos agora f de 2. O f de 2 é 2 ao quadrado mais 1 sobre 2 ao quadrado. Bom, 2 ao quadrado é 4 e 1 sobre 2 ao quadrado é 1 quarto. Então, repare que essa conta é exatamente essa. Então, dessa forma, a f de 2 também é o quê? Também é igual a 17 quartos. Então, repare que, ao pedir para calcular esses dois, o problema já estava te induzido a chegar aqui. A chegar que essa função, a chegar à conclusão de que essa função ela não é injetiva. Por quê? Porque para ser injetiva, como a gente havia dito no início da aula, para dois elementos diferentes do domínio, esses dois elementos, quaisquer que sejam, tem que ter sempre imagens diferentes. Já aqui, o que nós obtivemos? Obtivemos que o f de 1 sobre 2 e o f de 2 são iguais, ou seja, tanto 1 sobre 2 quanto 2 têm a mesma imagem. E, de fato, não apenas esses dois elementos. Se nós calcularmos o f de 1 sobre x, isso aqui fica 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre 1 sobre x ao quadrado, que é igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, onde isso aqui é igual a quem? Isso aqui é igual a 1 sobre x ao quadrado mais x ao quadrado. E repare que isso daqui é exatamente quem? Isso aqui é exatamente a f de x. Então, o que a gente concluiu foi que a f de 1 sobre x é igual a f de x. Com exceção, para x igual a 1, esses dois valores são diferentes. Então, o que a gente conclui é que a função f não é injetiva. Então, chegamos aí à nossa resposta. Então, assim a gente matou a questão. Bem, no nosso segundo exercício, nós temos a seguinte situação. Seja a função f de reais menos 3 quartos em R, definida por f de x igual a 3x mais 5 sobre 4x menos 3.
A pergunta é, a função f ela é sobrejetiva? Bom, então lembrando, o que é uma função, quando uma função ela é sobrejetiva? Uma função ela é sobrejetiva quando qualquer elemento do contradomínio, ele é o quê? Ele é a imagem de pelo menos um elemento do domínio. Em outras palavras, uma função ela é sobrejetiva quando o contradomínio da função é igual ao conjunto imagem. Bom, então lembrando disso, eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver o problema em casa e assim que você terminar, retome para ver nossa solução. Bem, antes de nós resolvermos a questão, vale lembrar alguns conceitos de equação do primeiro grau. Bom, então lembrando, o que é uma equação do primeiro grau? Uma equação do primeiro grau é uma equação do tipo ax mais b igual a zero, onde a e b são constantes reais. Bom, em relação à equação do primeiro grau, nós temos três situações. A primeira é a seguinte, se a for diferente de zero, então a equação possui uma única solução. Quando A e B são iguais a zero, nós temos que a equação ela possui infinitas soluções. E quando A é igual a zero e B é diferente de zero, então a equação não possui solução. Bom, vamos lá. A primeira, acho que não é difícil perceber, porque se A for diferente de zero, você isola o x. Se o A está multiplicando o x, ele vai passar dividindo, e isso pode ser feito porque está garantido que o A é diferente de zero. Bom, o fato de A e B serem zero simultaneamente, torna que essa equação ela é verdadeira para qualquer valor de x que você tome. Uma vez que, sei lá, pega x igual a 10. 10 vezes 0, 0. Mais 0 dá 0. Então, quando A e B são zero, tanto faz qual o valor de x. Tem várias soluções. E a terceira, que é, no caso, a mais importante para a resolução da questão, é quando o A é zero e B é diferente de zero. Porque se o A for zero, ele vai multiplicar o x, isso aqui vai zerar, então isso aqui some. Então fica com B igual a zero. Mas está partindo do pressuposto que B é diferente de zero. Então a gente chega numa inverdade, a gente chega numa falsidade. Então, dessa forma, não há nenhum valor de x que satisfaça a equação. Então, como não há nenhum valor de x que satisfaça a equação não possui solução. Bom, então, sabendo disso, a gente vai agora partir para a resolução do problema. Bem, como ele quer saber se a função é sobrejetiva, então a gente tem que verificar se, para qualquer número real que a gente tome, porque afinal de contas o nosso contradomínio são os reais, se para qualquer número real que eu tome vai ser imagem de alguém, de algum valor de x. Então, o que a gente quer chegar é que, dado y pertencente aos reais, certamente nós temos o quê? Existe x pertencente a reais menos 3/4, tal que y é igual a f de x. Certo? Então é nisso que a gente quer chegar. Bom, então, façamos aqui um rascunho para verificar se isso é sempre verdade. Então, no rascunho, iguala. O y vai ser igual a quem? A 3x mais 5 sobre 4x menos 3. Bom, então passa 4x menos 3 para cá. Isso aqui então vai ficar 4xy
menos 3y igual a 3x mais 5. Então, passando esses dois caras para cá, isso aqui então vai ficar 4xy menos 3x menos 3y menos 5 igual a 0. Onde isso daqui é 4y menos 3x menos 3y mais 5 igual a 0. Então, repare que a gente caiu aqui numa equação do primeiro grau, né, considerando aqui a variável x. Então, como a gente acabou de ver, essa equação do primeiro grau ela não tem solução quando o quê? Quando o a, que é o coeficiente de x, é igual a 0, e esse coeficiente aqui, né, o linear, né, o termo independente, ele é diferente de 0. Bom, se 4y menos 3 for 0 e 3y mais 5 for diferente de 0, então isso implica em que? Também vale a volta, que o y é igual a 3/4 e o y ele é diferente de menos 5/3. E, de fato, o y igual a 3/4 é diferente de menos 5/3. Sendo assim, a situação que nós temos é, para y igual a 3/4, essa equação aqui não tem solução. Se não tem solução, então y igual a 3/4 não é imagem de ninguém da função inicial. Isso é fácil de verificar, né? Então, f de x igual a 3/4. Então, vou ter 3x mais 5 sobre 4x menos 3 igual a 3/4. Multiplicando cruzado, isso aqui fica 12x mais 20 igual a 12x menos 9. Então, simplifica aqui o 12x, chegamos aqui, que 20 é igual a menos 9. Onde isso daqui é o quê? Onde isso daqui é falso. Então, qual o detalhe? O detalhe é que a gente achou um número real que não é imagem de ninguém. Então, se a gente achou um número real que não é imagem de ninguém, então essa função ela não pode ser sobrejetiva, porque para ser sobrejetiva, qualquer número real que a gente tomasse deveria ser imagem de pelo menos um elemento do domínio, onde o nosso domínio é esse camarada aqui. Então, como a gente encontrou um cara que não é imagem, então essa função ela não é sobrejetiva. Então, dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje.